Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Estamos aqui com mais um Conversa Margem Esquerda e hoje nós escolhemos um tema que tem a ver com o país, né, com o Brasil atual. Por quê? Porque esse tema é a nova regra fiscal, ou como alguns chamam, no novo arcabouço fiscal, né, e tudo mais. Então essa nova regra fiscal, ela ainda tem que ser votada, né, no Congresso Nacional como lei complementar, né? Então, essa nova regra fiscal ela vai substituir algo que foi aprovado em 2017, no governo Temer, que era o teto de gastos, né? E o teto de gastos realmente era uma coisa muito complicada, né? Por quê? Porque o teto de gastos ele acabava levando, como o nome diz, né, o teto, então quer dizer, você não pode gastar mais do que você gastou no ano anterior, né, fora descontada aí a inflação, né, se a inflação deu 3%, você poderia gastar o que gastou no ano anterior mais 3% em algumas áreas, né, específicas e tal, né. Então, para você ter uma ideia como foi importante, né, porque no final do ano passado, o Gabinete de Transição, ele mandou uma nova lei, né, para o Congresso, que é chamada da emenda da transição, né, e essa emenda da transição, ela possibilitou que fosse aprovado um aumento do orçamento, né. Então esse aumento do orçamento, ele foi importante para atender a área social, né, porque pela regra anterior você não poderia ter um gasto, né, aumentar o Bolsa Família e tal, etc. Então foi feita uma nova regra, né, para que houvesse, né, um aumento da possibilidade dos gastos do governo, principalmente na área social, e referente principalmente ao Bolsa Família, questão do aumento do salário mínimo, questão da Previdência Social e tudo mais. Então, o que acontece? Passado o início do governo, né, o ministro Haddad e a ministra também do Planejamento, né, apresentaram para o Congresso Nacional uma nova regra fiscal, né? Essa nova regra fiscal, então, para você ter uma ideia, né, ela vai possibilitar ao governo ter 174 bilhões de reais para investimentos diretos, né? Se fosse seguir a regra do teto de gastos, o governo teria 24 bilhões apenas para poder fazer um investimento direto. Então, houve um aumento substancial da possibilidade do governo, né, financiar a economia, né, e fazer investimentos em áreas muito importantes, né, do Brasil, principalmente, né, como a gente está conseguindo ver agora já, principalmente na área de saneamento básico, né? Por quê? Porque o Brasil tem um déficit muito grande de saneamento básico, praticamente metade das famílias, né, não tem acesso ao esgoto, à água, né, tratada e tudo mais, então é necessário um investimento forte nessa área, né? Mas o governo não vai investir sozinho aí, né? O próprio acordo, né, ou os vários acordos que foram feitos com a China, né, um deles possibilitará o investimento chinês, né, diretamente aqui nessa área de saneamento básico no Brasil. Então não vai ser apenas o governo que vai investir nisso, né? Além disso também viriam as chamadas PPPs, né, parceria público-privadas, né, onde também a iniciativa privada vai poder investir nessas áreas também, né, não apenas nessa área de saneamento, mas em outras áreas também, né, e aí possibilitar ter o seu retorno financeiro, né, para que o governo, porque o governo ele não tem muitas, né, formas aí de você fazer investimentos diretos, né? Então, quer dizer, melhorou a situação, né, de 24 bi para 176, né, mais ou menos bilhões, né, da possibilidade de investimento, mas é relativamente pouco se você vê a carência, né, que tem o Brasil em várias áreas, né? Então, você precisa do investimento externo, né, virá também, né, pela questão do próprio investimento do Fundo Amazônia, por exemplo, e outros, né, investimentos que virão também para o país na área socioambiental, né? Então isso vai ser bastante importante também, né? Então, além desse dinheiro que o governo tem para investir, você vai ter os investimentos externos também e as parcerias público-privadas. Mas o que estabelece propriamente a nova regra fiscal? Então, ela estabelece que, bom, primeiramente, com a aprovação do ano
passado, né, da emenda da transição, o teto de gastos foi eliminado, então não existe mais o teto de gastos, né? Então, o que vai acontecer? O governo vai poder fazer um investimento, né, direto, sempre ligado ao quê? A 70% daquilo que for, né, a arrecadação. Então, ou seja, se eu, a cada R$100 que tem de arrecadação, eu economizo, né, vamos dizer assim, 30 e posso investir 70, né, reais para cada R$100 que eu arrecado. E a base vai ser os 24 meses anteriores. Então vai começar em julho agora, né, de julho de 2023 a junho de 2024. Então eu vou pegar quanto que o governo arrecadou, né? Eu vou pegar a arrecadação governamental e eu posso, então, ter um investimento de até 70%, né, do que eu arrecadei, né? Os outros 30% eu vou guardar. Por quê? Porque existe também aí uma meta do governo, né? A meta do governo é fazer os chamados superávites, né? Ou pelo menos acabar com o déficit primário, né? Então eu vou poder ter em 2024, né, a ideia é você ter um déficit zero, né? Então aquilo que você arrecadou e aquilo que você, né, gastou, fora os juros, né, fora o pagamento de juros, tal, você ter, né, um equilíbrio, né? Depois de 2024, né, um certo superávit, e depois em 2024 esse zero, né? 2025 um superávit de 1, né, e 1%, e depois em 2026 um superávit de 2, né? Então a ideia é essa: o governo economiza, mas ao mesmo tempo ele tem a possibilidade do investimento, né? Por quê? Porque ele vai reduzir efetivamente o seu gasto, né? Por quê? Porque ele só vai poder gastar 70%, mas ao mesmo tempo, quer dizer, como é um percentual, você tem uma vantagem, né? Por quê? Porque o governo também está querendo eliminar, né? Num estudo feito, né? Quer dizer, nós temos desonerações fiscais de mais 600 bilhões de reais. Então o governo, nesse primeiro momento, ele quer recuperar pelo menos 25% dessa desoneração fiscal, quer dizer, fazendo com que haja mudança e se cobre imposto de quem não está sendo cobrado agora, e essa cobrança vai gerar 150 bilhões, pelo menos 25% dessa desoneração imediatamente, ainda esse ano, né? Outra questão importante é você também investir muito em diminuir drasticamente a sonegação, né? Porque existe uma conta aí, né, feita por entidades contabilistas e tal, que fala que para cada real arrecadado você tem um real sonegado. Então, quer dizer, se você diminui efetivamente a sonegação, você aumenta a arrecadação governamental. Então isso que é importante, né? Por quê? Porque sem aumentar alíquotas dos impostos, eu vou ter, né, um aumento da arrecadação federal. Por quê? Porque eu vou ter um aumento na arrecadação de impostos, né? Então isso aí vai ser muito importante, porque é lógico, né? Se eu posso investir 70%, se eu arrecadei 10%, eu invisto 70% de 10%. Se eu arrecadei 20%, eu vou, né, ter um investimento de 70% de 20%, né? Então, obviamente que eu vou conseguir investir mais, né? E também a questão que está se colocando muito, né, é a questão dos juros, né, a taxa Selic. Para você ter uma ideia, né, o governo gasta, para cada ponto percentual da taxa Selic, o governo tem um gasto, né, de 40 bilhões de reais, né? Então, se o Banco Central diminui em 1 ponto percentual a taxa Selic, o governo já é capaz de economizar 40 bilhões de reais no pagamento de juros, né? Então isso aí é extremamente importante. Por quê? Porque aí eu também diminuo, né, a minha dívida, né, e tal. Por quê? Porque existem setores aí que falam que a relação dívida-PIB ela está muito alta, porque ela está em torno de 73%, né? Ou seja, a dívida que o país tem é 73% do seu PIB. Agora, essa conta, né, é simplesmente o PIB e o gasto do governo. É uma conta, vamos dizer assim, enganosa, né? Por quê? Porque na realidade a dívida, né, a dívida do governo,
ela está praticamente em 44% do PIB e não em 73%. Por quê? Porque nessa conta, o que se faz? Você não leva em consideração os ativos, né, que o governo tem. O governo tem ativos, por exemplo, nas suas reservas cambiais, né? O que faz com que nós tenhamos pelo menos 17% a 20% do PIB em reservas cambiais. Então, o que vai acontecer? Eu vou reduzir essa dívida já para, né, 53%, né, do PIB, né? De 73%, se eu tenho 20%, né, tal, bem, e além disso, o governo tem em ativo, dinheiro mesmo, real, mais 10% do PIB. Então eu diminuo isso aí, né, de 53% para 43%, né, ou 44% do PIB. Então, se você perceber, a questão da dívida, né, do governo, ela não é tão complexa quanto alguns querem colocar, né? 73% do PIB, né? Ou seja, né, é algo que vai explodir o país, né, e tudo mais, né? E na realidade, né, se você pegar outros países, né, os Estados Unidos têm uma dívida maior que o PIB, né, a Itália tem uma dívida maior que o PIB, né, outros países europeus também têm dívidas maiores que os PIBs. Então isso não é em si um problema, né? É a mesma coisa, você tem uma dívida para pagar, né? Você comprou uma casa financiada, a sua casa vale 400 mil reais, né? Então você tem uma dívida de 400 mil reais, só que você não precisa pagar 400 mil reais à vista, né? Essa dívida está escalonada no seu financiamento, que você vai pagar X por mês. Então você tem que considerar isso aí, né? Você não tem que considerar a dívida no total, né? Por quê? Porque a dívida só é dívida no momento que você tem que pagar, né? Ah, eu tenho que pagar hoje, então é uma dívida, né? Se você tem aí um tempo para pagar e você pode trabalhar, produzir e conseguir o dinheiro para pagar a dívida, então é outra história, né? Então, quer dizer, alguns economistas falam, né, numa dívida de 73% do PIB. Agora, não é verdade, exatamente por quê? Porque o Brasil tem ativos, né? Então, obviamente, que você tem que considerar esses ativos na hora que você for fazer a relação da dívida com o PIB, né? Por quê? Porque é o passivo e o ativo, né? Então o passivo é X, o ativo é Y, eu faço a conta e tal, e isso está efetivamente hoje em 43%, 44% do PIB. Então muito menos do que o pessoal aí, né, os economistas mais ligados a monetarismo, né, ficam falando, né? Então, quer dizer, a grande questão aí também é que o governo tem a possibilidade de investimentos, né? E com a segurança jurídica, você já está trazendo investimentos externos. Então, foram feitos acordos com a China que prevêem investimento de mais de 50 bilhões de dólares, né, no Brasil, né? Enquanto também são feitos acordos também com outros países, né, que vão possibilitar os investimentos aqui também, né, ao longo dos 4 anos do governo Lula, né? Então, nós temos aí a possibilidade do investimento e, portanto, temos a possibilidade do crescimento econômico. E o crescimento econômico, obviamente, leva o governo a ter uma arrecadação maior, né? Por quê? Porque se eu cobro os impostos em relação às atividades econômicas, se a atividade econômica expande, eu vou ter uma expansão da arrecadação governamental, né? Então, isso é extremamente importante, né? Outra coisa é exatamente a questão dos juros, né? Então eu preciso ter uns juros mais baixos, não só para diminuir a dívida do governo, né, que a gente falou 40 bilhões ao ano, né, para cada ponto percentual, como também, né, eu preciso ter uns juros menores, né? Se você for ver, né, em outros países, os juros, eles são juros que na realidade são juros negativos, né? O que faz com que você colocar dinheiro, né, no banco não renda para você, né? Por quê? Porque a inflação é maior que o juro, né? Então o que vai acontecer nos Estados Unidos? É assim, por exemplo, né? Então, quer dizer, nós temos uma taxa real de juros no Brasil que é a maior do mundo, né? 8%, 8,5%. Então, isso possibilita as pessoas que têm o dinheiro que não investir em área produtiva, mas investir no próprio mercado financeiro. E o mercado financeiro, então, ele não gera o quê? Ele não gera emprego, não gera renda, né, para as pessoas. Pelo contrário. Então, se eu tenho um juro mais baixo, o investidor vai ver que se ele investir numa atividade produtiva,
o que vai acontecer? Ele vai ter um rendimento maior para o seu capital do que se ele deixar em fundos ou aplicar em papéis e tudo mais, né? Então, pelo menos uma parte desse capital ele vai aplicar na atividade produtiva. Por isso que o governo luta para que a taxa Selic, pelo menos, né, ela recue um pouco, né, para que seja algo interessante para o detentor do capital fazer investimentos, né? Então, a possibilidade de você ter a aprovação desse novo arcabouço fiscal faz com que eu tenha uma regra definida, né? O governo vai efetivamente economizar, ele tem, né, uma meta de diminuição do déficit, né, e até de superávit, né, também, que ele vai ter depois, né, tal, que é o projetado, certo? E aí ele vai poder, né, ter fora dessa área, né, que ele vai fazer aí, ele vai poder ter todo o dinheiro para a área social, que é bastante importante. Então, no arcabouço fiscal, não ficam dentro dessas restrições dos 70%, né, de investimento, o quê? A área de educação, a área de saúde, a área ligada principalmente à previdência social, né? Então, eu posso, por exemplo, aumentar, né, o salário dos aposentados, né, as pessoas idosas que estão ganhando muito mal, né, fora dessa regra, né, fiscal de economia de 30% de cada real arrecadado, eu posso aumentar, né, o dinheiro da Previdência Social. Questão também de projetos socioambientais e tudo mais. Então, eu tenho hoje, né, não só um rumo, né, para a economia do Brasil, como também eu tenho muitas possibilidades de investimentos externos. Governo novo, né, um governo que está reconhecidamente, né, em termos internacionais, como um governo sério, né, que não quer virar o jogo, não quer acabar com a democracia, né, no tal, etc., né, e um governo que é realmente preocupado com as questões sociais, né, com as questões ambientais e tudo mais. Então, isso gera, né, uma seriedade que é onde eu posso atrair um investimento, né? Então, esse investimento produtivo, ele vai ser bastante importante para o crescimento da economia, né? E ao mesmo tempo, né, não dá nenhum tipo de problema com o mercado financeiro, né, onde os investidores internacionais nas bolsas e tudo mais possam querer tirar o seu dinheiro daqui, ou empresas saírem do Brasil, como aconteceu no governo anterior, né? Várias empresas acabaram pela inconstância, né, acabaram saindo do Brasil, né? Então, o Brasil hoje está atraindo investimentos e não, né, simplesmente fazendo com que as empresas saiam daqui. Então, essa questão, porque da credibilidade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque se eu estou acreditando, né, que o governo vai fazer, né, um bom uso do dinheiro, eu vou investir, né? Então, isso aí que é fundamental. Então, a questão, por exemplo, socioambiental da Amazônia, né, ela vai atrair investimentos externos, né? Por quê? Porque os países, né, europeus, né, os Estados Unidos e tal, têm interesse na preservação da Amazônia. E o Brasil tem um interesse na preservação da Amazônia e também no quê? Eu vou utilizar a Amazônia de maneira sustentável, né? Então, eu não vou destruir a floresta para ter uma atividade econômica ali, pelo contrário, né? Eu vou ter uma atividade econômica que né, sustentando a floresta, né? Então, eu vou ter algo que eu vou ter ali um rendimento, eu vou gerar emprego, vou gerar renda para as pessoas ali e eu não vou destruir a floresta, o que vai fazer com que o clima, né, do planeta não se transforme, né? Por quê? Porque os países nórdicos, né, Noruega, Dinamarca, Suécia e tal, são os países que vão sofrer primeiramente o problema do aquecimento global, né? Porque se destruir a floresta amazônica, o aquecimento global ele vai ser muito maior do que ele está sendo, né? Porque desde a atividade industrial, da Revolução Industrial do século XVIII até hoje, a temperatura da Terra aumentou 1,5 graus em média. Então, ela pode aumentar rapidamente, muito mais que isso, e as geleiras lá do Polo Norte completamente, né, vão se derreter completamente e até vão fazer sumir esses países, né, com a elevação do nível do mar. Então, tem um interesse direto desses países no investimento aqui na preservação. E qual é o interesse do Brasil? O interesse do Brasil é você ter a preservação com a economia funcionando ali,
né, uma economia sustentável. Então ele não vai destruir, né, a Amazônia para isso. Então esses investimentos virão, né, com certeza. Por quê? Porque o governo está comprometido com a causa ambiental. Então, mas o governo hoje tem um rumo, né, e agora o Congresso Nacional, agora no mês de maio de 2023, né, o governo vai tocou o negócio aqui, o governo vai efetivamente, né, o governo vai efetivamente poder ter esse rumo, né? Então, aí a equipe econômica, né, o ministro Fernando Haddad, a ministra Tebet, né, e tal, vão poder ter a possibilidade de fazer a condução da economia, né? Então isso aí é algo bastante alentador, né, para o país. Por quê? Porque nós vamos ter crescimento, vamos ter investimentos, né? E o governo, ele é muito importante para, né, fomentar esses investimentos, né, e fazer a economia crescer, né? Então isso aí é muito, muito alentador, né? Então a gente tem que ter, né, confiança, né? Porque as coisas agora estão num rumo certo e com isso vamos fazer o país crescer e voltar a ser feliz de novo, beleza? Valeu então, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, grande abraço, inscreva-se no canal, assistam os vídeos, tá bom? O livrinho Babás aí vai aparecer, na verdade é uma revista da Fundação Perseu Abramo, vai aparecer em algum momento aí na tela e tal, e é onde eu baseei a nossa conversa hoje. Grande abraço, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, até mais.